Reflexão sobre a nossa real identidade. A doutrina dos espíritos afirma que o universo é sustentado por dois princípios gerais, o espírito e a matéria, e que acima desses dois, existe o Supremo Criador perfeito, eterno, infinito, justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Além disso, sustenta que ambos os princípios são regidos por leis naturais especialmente criadas para dar expressão à vontade suprema. Destaca que o princípio espiritual inteligente do universo é imaterial, e que o princípio material é inerte e não inteligente. O princípio espiritual é semelhante à ideia ou à intenção do oleiro ao moldar o barro, ou a um software que orienta o funcionamento do hardware. O princípio material é como o barro inerte que ganha forma com a ideia, ou como o hardware que executa as instruções do software. Segundo a doutrina dos espíritos, as formas materiais ocorrem em diferentes estados, que variam do mais denso e pesado ao mais etéreo e sutil. Corpos físicos caracterizam-se pela constituição de matéria mais densa, enquanto atributos espirituais, como o pensamento, são veiculados por matéria de natureza mais sutil. Por ser totalmente desprovido de matéria, o princípio espiritual é independente do princípio material, e por isso é capaz de agir sobre ele. Mas para isso, é preciso juntar a eles um elemento intermediário, o fluido universal. Somos espíritos, individualizações do princípio espiritual, criados por Deus e regidos por leis naturais voltadas à felicidade. Os nossos corpos são as formações que resultam da ação inteligente sobre a base material inerte. E o perispírito é o corpo intermediário composto pelo fluido universal. A isso se refere a afirmação de que somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Por termos capacidades espirituais, até certo ponto permitido por Deus, somos capazes de agir inteligentemente sobre a matéria e dar forma a ela. Vamos agora fazer umas afirmações. Mas antes, sente-se ou deite-se numa postura confortável, respirando suavemente. Inspire, segure um pouco o ar, e expire vagarosamente. Repita esta respiração por mais alguns segundos. Agora escute as seguintes afirmações: em essência eu sou espírito. Faço parte da criação do Supremo. Eu sou uma individualização do princípio inteligente do universo, estagiando na matéria. Submeto-me às leis naturais criadas para dar expressão à vontade do Supremo Criador. Deus sustenta meus corpos fluídico e físico para eu agir sobre a matéria. A cada dia que passa, eu atuo sobre a matéria em maior conformidade com as leis naturais. Quanto mais aplico as leis naturais, mais eu me aproximo do meu destino, que é a felicidade. Agora escute novamente cada afirmação e repita mentalmente cada uma delas. Em essência eu sou espírito. Em essência eu sou espírito. Faço parte da criação do Supremo. Faço parte da criação do Supremo. Eu sou uma individualização do princípio inteligente do universo, estagiando na matéria. Eu sou uma individualização do princípio inteligente do universo, estagiando na matéria.
Submeto-me às leis naturais criadas para dar expressão à vontade do Supremo Criador. Submeto-me às leis naturais criadas para dar expressão à vontade do Supremo Criador. Deus sustenta meus corpos fluídico e físico para eu agir sobre a matéria. Deus sustenta meus corpos fluídico e físico para eu agir sobre a matéria. A cada dia que passa, eu atuo sobre a matéria em maior conformidade com as leis naturais. A cada dia que passa, eu atuo sobre a matéria em maior conformidade com as leis naturais. Quanto mais aplico as leis naturais, mais me aproximo do meu destino, que é a felicidade. Quanto mais aplico as leis naturais, mais me aproximo do meu destino, que é a felicidade. Agora volte às tuas atividades diárias. Esta meditação baseou-se no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Muita paz.